Nesse vídeo, vamos ver como foram as questões da prova da segunda fase da 11ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Uma prova de 120 questões, portanto, eu vou fazer como sempre, dividir em dois vídeos, esse primeiro vídeo com questões de 1 a 60 e o próximo vídeo com as questões de 61 a 120. Ainda durante esse vídeo aqui, eu vou aproveitar duas questões dele para fazer erratas, comentários sobre questões antigas que foram comentadas em vídeos anteriores, e eu vou atualizar os gabaritos e fazer também pequenas correções em coisas que eu falei. Então fiquem atentos aí ao transcorrer do vídeo. Para as questões 1 e 2, a OBB, nessa edição, trouxe um textinho sobre as férias das batatas de Kartoffelferien, que é um evento lá na Alemanha que relembra, na época lá do pós-guerra, acho que pós-Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha teve problemas sérios, com alimentação e tudo mais, e as batatas acabaram sendo uma das principais fontes nutricionais do povo alemão nesse período. E nessa época surgiu então essa tradição, de nos meses ali de setembro, outubro, novembro, durante o outono, as crianças elas tinham meio que o período de férias escolares, e ao invés de ficar em casa sem fazer nada, elas iam ajudar os pais no campo a catar batatas, literalmente. E acabou virando uma tradição, uma coisa que virou hoje um evento assim tradicional, enfim. Bom, dito isso, a gente sabe que a batata é um caule do tipo tubérculo, assim como o inhame, né? E a questão número 1 quis explorar um pouco a estrutura do amido, que é o principal componente ali da batata. E basicamente ela queria saber se as pessoas que estavam fazendo a prova sabiam que o amido era composto de cadeias de amilopectina e amilose. Eu já mostrei em vídeos anteriores o capítulo sobre carboidratos lá no Leninger, que pra mim assim é a bíblia, Sempre que eu quero saber eu vou lá no Leninger. Mas eu gosto também de dar outras opções de livros, pra de repente quem tá aí procurando, o livro que mais se adapta, que se sente mais confortável, que se identifica mais com a linguagem, as figuras. Esse aqui é o Sadava, a ciência da biologia. Vou colocar a citação dele na descrição pra quem quiser baixar lá no LibGen. Esse capítulo 3 aqui, moléculas grandes, os polissacarídeos vão estar aqui nesse capítulo. Aqui ele vai ter uma pegada um pouco mais enxuta, ele é mais resumido que o Leninger, então assim, para algumas pessoas pode ser que ele seja mais objetivo. Então ele vai falar sobre monossacarídeos, as ligações glicosídicas, formando ali as cadeias maiores, mais complexas. E repara que as imagens dele lembram muito as imagens lá do Leninger, Então assim, eu me senti um pouco em casa com ele. É um livro que eu uso pouco, mas estou tentando me familiarizar com ele. Aqui nesse parágrafo que ele fala, sobre a composição do amido, amilose e amilopectina. Então, assim, tá tudo aqui, Eu acho que é uma opção interessante aí pra quem quiser uma literatura diferente. A questão 2 é uma questão estúpida. Enfim, eu repudio a existência dessa questão numa prova de Olimpíada Científica de Biologia, porque, honestamente, eu acho que é um gabarito que. Como é que a pessoa saberia isso? Que o mês mais apropriado na Alemanha pra colheita da batata seria o final de outubro. É um gabarito, assim, que eu não vejo como isso aqui, enfim, agrega em nada, no conhecimento de biologia. E detalhe, talvez pessoas que são de descendência alemã, e que sabem sobre a tradição, das férias das batatas lá, nesse mês, nesse período de outubro, setembro, o texto aqui até fala sobre aqui setembro e outubro, que são os meses ali que vai estar acontecendo, o evento. Talvez alguém que seja de descendência alemã até tenha tido ali um benefício, uma vantagem nessa questão por saber dessa tradição. Ou, assim, até o conhecimento sobre as estações do ano na Alemanha, Por exemplo, o outono acontecendo ali entre os meses de setembro e novembro, Então, assim, a colheita da batata sendo feita imediatamente antes do inverno, Porque no inverno fica difícil, Porque o chão vai estar cheio de neve. Sabe, esse tipo de coisa, assim, que eu acho que é bem específico e talvez, assim, alguém que seja descendente de alemães tenha tido vantagem nessa questão por conta disso. Um brasileiro médio não teria por que saber esse tipo de coisa. A questão 3, como eu já adiantei, discutiu, tipos de raízes e caules, de reserva, Então as raízes tuberosas. A gente tinha aqui diversas raízes, Aipim, beterraba, raiz tuberosa, Cenoura, a batata doce. E tinha aqui um caule, o yame, que é um tubérculo, assim como a batata. Quem tem o Amabis aí à disposição, ou quem não tem, pode baixar lá no LiveJam, ou comprar, capítulo 2, morfologia da raiz. Aí a pessoa vai ver aqui tipos de raízes, Então aqui raízes tuberosas, raízes de reserva, Então aqui tem a batata doce, beterraba, nabo, cenoura, a mandioca. E na sequência, capítulo 3, morfologia do caule, vai falar também sobre tipos de caule. Especificamente aqui os caules subterrâneos, os rizomas, temos aqui os tubérculos, os bulbos. Os tubérculos, então, ali é batata, Como a gente viu, o inhame, enfim. E os bulbos aqui, cebolas, alhos, A questão 4 discutiu estrutura de DNA e RNA, os ácidos nucleicos, Interessante que o texto enfatizou aqui a presença do grupo fosfato, na estrutura. Bom, e é isso sobre os conhecimentos da pessoa, partindo dos conhecimentos que a pessoa tem sobre essas moléculas. A pessoa teria que analisar as alternativas e ver qual seria a correta. O gabarito seria a letra C. Os nucleotídeos podem ser formados por uma desoxirribose, um grupo fosfato e uma timina, no caso do DNA. E nesse caso aqui especificamente, eu acho que a possibilidade da presença da uracila no DNA não anularia esse gabarito aqui, porque continuaria correto, Mas em outras questões ali para baixo, a possibilidade da presença de uracila no DNA tornou o gabarito um pouco problemático, e nós vamos ver isso em questões mais para frente ali.
E repara que a letra B colocou aqui que os nucleotídeos podem ser formados por uma base nitrogenada e um açúcar, mas não falou do fosfato, né? E isso aí invalidou a alternativa. A letra D estava quase correta, realmente o açúcar é o que diferencia o DNA do RNA, mas não pelo número de carbonos, né? Ambos são pentoses, mas um é uma ribose e o outro é uma desoxirribose no DNA. A questão 5 traz aqui uma figura com a técnica CRISPR. Eu não sei pronunciar e muito menos lembro o que significa, vou ter que colar aqui. Seria Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Continua não ajudando muito a entender o que é, né? Mas basicamente isso aqui é um mecanismo de defesa de bactérias que é usado também em técnicas de edições de DNA, né, na biotecnologia. Basicamente, a utilização de sequências de RNA específicas, né, que vai se parear a sequências específicas do DNA, pode ser utilizado ali eventualmente para inserção de DNA extra ou para edição, né, para retirada de partes problemáticas do DNA. É bem complicado, não vou ficar tentando aqui explicar, vou colocar texto na descrição sobre isso. Até porque a questão 5 não era específica sobre a técnica, mas sim sobre a enzima Cas9, que basicamente é uma endonuclease, né? A endonuclease é um termo genérico para enzimas que atuam dentro do núcleo. Então ela está dentro dessa definição. Especificamente aqui ela vai estar dentro daquela categoria de enzimas de restrição, né, que são utilizadas ali na biotecnologia, enfim, DNA recombinante, essas coisas. A questão 6 falou apenas sobre a estrutura, né, de nucleotídeos, a base nitrogenada, eventualmente se unindo a um açúcar formando um nucleosídeo, e se unindo a uma molécula de fosfato para formar um nucleotídeo. Então, a base nitrogenada, a adenina, né, um açúcar, né, a pentose, forma uma adenosina, que é um nucleosídeo, e se você colocar um fosfato, viraria então um fosfato de adenosina, que seria um nucleotídeo. Esse é um exemplo, né? Você pode fazer isso para as 4, 5 bases que existem. Já falei sobre isso em vários vídeos anteriores, quem está acompanhando a série já viu. A questão 7 falou sobre síntese proteica em procariotos, então lembrando que lá tem toda aquela diferença, né? Porque não tem núcleo, então não vai ter aquela transcrição que acontece no núcleo, depois é uma tradução do RNA mensageiro no citosol, lá é tudo só no citosol, né? Porque o DNA vai estar solto, né? Digamos assim, livre. E lá vai ter no RNA mensageiro essas sequências Shine Dalgarno. Lembrando que os RNAs de procariotos são policistrônicos, né? E, enfim, lá vai ter, eles podem, a partir de um mesmo RNA, várias proteínas serem traduzidas. E essas sequências têm aí função, uma importância nesse processo. Para mais informações, capítulo 6 do Alberts, Biologia Molecular da Célula, vai falar sobre síntese proteica tanto em procariotos como em eucariotos. Então aqui é uma figura ilustrando, né, o RNA mensageiro de um procarioto, aqui fazendo essa diferenciação, né, porque no RNA mensageiro dos eucariotos vai ter, na extremidade 5' vai ter ali um cap, né, que vai sinalizar para o ribossomo que ele tem que se ligar ali para iniciar a tradução, melhor dizendo, enquanto que nos procariotos vão ter essas sequências aqui, que chama Shine-Dalgarno, que os ribossomos vão se ligar aqui. E a partir daqui ele pode sintetizar, essas sequências aqui podem se sintetizar em diferentes proteínas, né? Aqui tem 3 tipos de proteína, por exemplo, portanto policistrônico. Basicamente é isso, se aprofundem mais nesse tema porque é importante. Detalhe que elas estão sempre posicionadas antes de um AUG, que é a metionina, que no código genético padrão é onde começa a tradução, né, pelo aminoácido a metionina. A questão 8 disse que na maioria das células procariontes pode ser observado RNA polimerase, e para quem sabe ler, né, basicamente ela está indicando que em algumas células procariontes não dá para se observar RNA polimerase, foi isso que ela quis dizer, porque eu consigo ler isso nessa questão, né? Se eu invertesse aqui, na minoria das células procariontes não pode ser observado RNA polimerase. Isso aqui é um escândalo, né? Isso aqui é um absurdo. Eu acho que, bom, se alguém souber de alguma coisa aí, me fale, por favor, coloque nos comentários aí. Mas eu não acredito que tenha alguma célula que não tenha RNA polimerase, né? Procarionte. Então, assim, eu acho que essa questão aqui ficou complicada. As questões 9 e 10 falam sobre glicogênio e aqui eu já aproveito para fazer uma primeira errata. Eu não me lembro se foi no último vídeo que eu postei ou no penúltimo, que tinha lá uma questão sobre fígado, né, e sobre gliconeogênese, se eu não me engano. E dentro daquele contexto eu falei que nós não tínhamos enzima para transformar glicogênio em açúcar, né? E eu devia ter completado isso com em tecidos não hepáticos. Como a questão era sobre hepatócitos, né, sobre fígado, eu meio que achei que já tinha ficado meio que subentendido, mas quando eu reassisti o vídeo, eu vi que na verdade não ficou bom, não. Ficou errado o que eu falei. Então, se alguém assistiu aquele vídeo e notou esse erro, sim, estava errado. Eu devia ter completado, né, em tecidos não hepáticos, por exemplo, músculo, né, tecido adiposo, coisas desse tipo. Nos hepatócitos, nós temos sim a glicose 6-fosfatase, que pode transformar glicogênio em açúcar, glicose, né? Nos outros tecidos, por exemplo, no músculo, vai no máximo o glicogênio ser transformado em glicose 6-fosfato, que pode entrar para a glicólise. Enfim, eu falei isso de uma maneira um pouco confusa, talvez até incorreta lá, então assim, eu faço essa errata aqui. A questão 9 é um tema que também já foi discutido numa das últimas provas que a gente viu aí. A atividade da enzima que catalisa a quebra do glicogênio é regulada por modificação covalente envolvendo uma fosforilação. Eu até cheguei a mostrar essa página do Leninger, né? A quebra do glicogênio é catalisada pela enzima glicogênio fosforilase, ou seja, que fosforila, né?
E aqui na 10 ela diz, né, validando aquilo que eu acabei de comentar, que ela é errata, o glicogênio hepático pode fornecer glicose, né, glicose sem fosfato, para o sangue, em situação de hipoglicemia, a famosa gliconeogênese, né, diferente do glicogênio muscular, que não pode, que, enfim, não está disponível para abastecimento sanguíneo. Só que aqui ela coloca, pois as hemácias não apresentam a glicose 6-fosfatase. O que está correto, sim, hemácias não possuem a enzima, mas eu acho que aqui eu colocaria mais a ênfase, né, o enfoque não nas hemácias, mas sim nos miócitos, né, nas células musculares. De novo, o gabarito não está errado, as hemácias não possuem mesmo a glicose 6-fosfatase, mas eu colocaria aqui a ênfase nos miócitos e não nas hemácias. Questão 11 diz: a molécula de piruvato formada ao final da glicólise pode seguir diferentes rotas bioquímicas, podendo ser convertida em gabarito acetil-CoA no cérebro em condições aeróbicas. Lembrando aí do cérebro, né, a dependência que o cérebro tem da glicose, né, ele não consegue incorporar, né, moléculas mais complexas, ele precisa de glicose. E essa glicose, uma vez dentro dos neurônios, ela segue ali as vias naturais, né, de metabolismo energético. Agora, quem tem acompanhado as leituras que eu coloco na descrição aí, viu que eu coloquei textos, inclusive num dos últimos vídeos aí, sobre a formação de lactato mesmo em condições aeróbicas nos músculos. É um tema que eu particularmente não me aprofundo muito nele, porque eu acho que assim, enfim, é um tema muito complexo, mas eu acho que vale a pena a pessoa dar uma lida, né, naqueles textos que eu coloquei, e ficar atento a essas possibilidades que podem surgir aí numa questão que pode, né, ser uma pegadinha para um ou outro desavisado aí. Questão 12 falou sobre a insulina e a influência dela no metabolismo ali dos aminoácidos, né, dos ácidos graxos, enfim, do açúcar. Especificamente porque a insulina ela leva a glicose para dentro da célula, então esse aumento da glicose intracelular, enfim, altera, né, o sentido dessas vias, seja para produção ou para quebra de alguma molécula. Então, por exemplo, em relação ao metabolismo dos lipídios, o aumento da concentração de glicose intracelular aumentaria a taxa de esterificação de ácidos graxos, que é a produção de ácidos graxos, né? Porque se tem muito açúcar, então a célula, o organismo entende, né, que tem bastante energia potencial e começa a criar reservas energéticas e não a usar a glicose, né, para produção de ATP. A produção de ATP não para, tá? Não me interpretem mal. A produção de ATP é contínua, mas quando ela sente que tem um excesso de glicose, ela começa então a produzir também moléculas de reserva energética, como por exemplo os ácidos graxos. A questão 13 falou sobre o uso da vitamina E, tocoferol, em alguns alimentos, no sentido de preservar, né? Como por exemplo as margarinas. E a vitamina E atuando, né, de forma redutora, evitando a degradação do alimento. Isso aqui é uma coisa bem específica, mas basicamente o gabarito está correto. Então aqui para quem gosta vai ter um textinho, adição de vitamina E aos alimentos, implicações para os alimentos e para a saúde humana. Então, especificamente sobre a questão lá, a adição de vitamina E deve ser feita preferencialmente em alimentos com maior teor de gordura, como por exemplo leite, margarina, né, etc. Devido à ação antioxidante, a vitamina E pode prevenir a oxidação dos ácidos graxos, impedindo a oxidação do próprio alimento. Uma questão de qualidade, né? Manter a qualidade do produto por mais tempo. Bom, ali em cima a gente viu a esterificação de ácidos graxos, que é a produção, né? A montagem dos ácidos graxos. Aqui agora na 14 a gente vê a oxidação de ácidos graxos, que é o processo inverso, né? Agora é a quebra do ácido graxo para produzir energia. A respeito dessas reações, né, com o catabolismo dos ácidos graxos, assinale a alternativa correta. Se, na oxidação de ácidos graxos, o grupamento acetila do acetil-CoA é oxidado até CO2 no ciclo do ácido cítrico. Vamos dar uma olhadinha no ciclo de Krebs? Bom, o piruvato proveniente da glicólise, ele entra na mitocôndria e lá ele é convertido em acetil-CoA, né? A gente vai ter aqui um grupamento acetil e uma coenzima A. Então ele vai formar essa molécula aqui, que encontra um oxalacetato, né? Que é uma molécula aqui de 4 carbonos, mais esses 2 carbonos aqui do grupamento acetila, vai soltar a coenzima A e vai virar um citrato, né? Então uma molécula de 6 carbonos, que vai ser oxidada, né, ao longo de todo o ciclo de Krebs, diversos estágios intermediários aqui, sempre em algum momento aqui soltando CO2, ó, tá vendo? Então, o isocitrato perde aqui um CO2. Estou simplificando aqui, depois peguem no livro para estudar direitinho, né? Mas repara como é que sempre libera CO2. E no final vai voltar de novo para o oxalacetato, né, com 4 carbonos, que vai encontrar um outro acetil-CoA e dar início de novo ao ciclo. E repara que essas liberações de CO2 sempre se dá num evento de oxidação, onde um NAD+, certo, oxida alguma molécula, liberando ali o CO2. Aqui de novo, NAD+, CO2, e por aí vai. Questões 15 a 18 tem aqui um textinho sobre clonagem, biologia, biotecnologia, DNA recombinante. Repara que ela vai falar aqui sobre a ligação, né, de um fragmento de DNA a um vetor, né, a importância ali do vetor nesse procedimento. Vai falar também aqui sobre enzimas de restrição, né, as endonucleases de restrição, que a gente viu lá em cima, que são divididas em várias classes e também vai ser importante ali para uma questão mais para frente. 15, especificamente sobre o vetor, né? A função do vetor nesse procedimento de clonagem gênica vai ser transportar o gene de interesse para o interior de uma célula hospedeira. Pensem no vetor como um veículo, né? Um genoma, por exemplo, um DNA, pode ser, por exemplo, de um adenovírus, né, de um retrovírus. Geralmente são os mais comuns, assim, tipos de vetores, tem outros também sintéticos. Mas basicamente é onde você vai inserir ali a sequência de DNA de interesse e vai tentar, a partir desse procedimento, colocar esse DNA, né, para se misturar com o da célula hospedeira.
E quando você faz esse procedimento de tentar inserir uma sequência gênica em uma colônia de bactérias, né, você não tem como garantir que todas elas receberam, que esse vetor, né, entrou em todas as células da bactéria. Então, como é que você faria para selecionar dentro daquela colônia as bactérias que receberam essa sequência? Você insere nessa sequência uma sequência também de resistência a determinado antibiótico. E depois você pega ali a sua cultura de bactérias, né, coloca o antibiótico no meio, e as que sobreviverem tinham a sequência, porque, né? Então, utilizar plasmídios que contenham sequência de genes de resistência a determinado antibiótico que você vai utilizar depois para matar todo mundo que não recebeu e só deixar sobreviver quem recebeu o gene de interesse. 17. As endonucleases de restrição podem ser subdivididas em três tipos, né? Tipo 1, 2 e 3. Com relação à função das enzimas, assinale a alternativa correta. Basicamente, o gabarito seria a letra D. O sítio de restrição da enzima do tipo 2 é formado por uma sequência palindrômica quando lida no sentido 5 linhas, 3 linhas em ambas as fitas. Um tema super específico. Confesso que até para achar material de apoio na internet é difícil. Uma coisa assim que fala especificamente sobre essa parte, né, dos tipos. Mas basicamente existem algumas características, né, principais assim, desses tipos de enzima. Então a tipo 1, por exemplo, ela é assimétrica, né, o tipo de reconhecimento que ela faz. A 3 também é assimétrica. A 2, palindrômica, tá vendo? Sequências palindrômicas. Em relação ao uso de ATP, né, a 2 não usa ATP, as outras, a 1 e a 3 usam ATP. Enfim, tem também a questão da distância do site de reconhecimento. Então, tipo, 2, ela lê bem perto do site de reconhecimento, né, do site de clivagem, enquanto que as outras um pouco mais longe ou até mesmo não específicas. Tem outro slide aqui também um pouco mais bonitinho. Então, tipo, 1 faz clivagem e metilação, usa ATP, os sites de reconhecimento são aleatórios, né? A 2 faz apenas clivagem, não usa ATP, dentro, né, o reconhecimento dela dentro do site, né, do sítio, né, do local de clivagem. E a 3, clivagem e metilação, usa ATP e é aleatório ao reconhecimento do site. E aqui alguns tipos principais das enzimas de restrição. Aqui a gente vê bastante na EcoR1 é do tipo 2, né? Então, corte na sequência, né, dentro, né, da sequência, de forma palindrômica. Enfim, é um negócio bem específico mesmo, é chato, enfim. E essa coisa do palindrômico, né, o palíndromo, é uma frase, por exemplo, que você consegue ler ela de cá pra cá e de cá pra cá, né, de um lado pro outro, sempre é a mesma coisa. Então, por exemplo, a palavra radar, se você ler radar, ou se você ler ao contrário, radar, você vai ler a mesma coisa. Isso é um palíndromo, né? Em relação ao DNA, é isso aqui, né? Por exemplo, essa sequência aqui de 5 linhas, 3 linhas, embaixo na fita complementar é a mesma coisa, só que o sentido invertido, né? Isso é um palíndromo. Questão 18, uma questão bem objetiva, né, em relação à DNA ligase, a função da DNA ligase, ligar, né, unir moléculas de ácidos nucleicos. Então ela pega ali as fitas que estão separadas e costura, né, une uma à outra. Questão 19, desnaturação proteica. Os detergentes são considerados agentes desnaturantes, pois provocam o rompimento das ligações estabilizadoras das proteínas, denominadas interações hidrofóbicas. A gente sabe que os aminoácidos ali que não se misturam com a água, eles tendem a se dobrar, né, para ficar em contato um com o outro, para não ficar em contato com a água. Então a proteína ela ganha uma estrutura tridimensional com base nas características, né, nos atributos hidrofóbicos ou hidrofílicos dos aminoácidos que compõem a cadeia. Esses aminoácidos hidrofóbicos ficam unidos por interações hidrofóbicas, pelo fato de que eles não querem ficar perto, em contato com a água, e o detergente, por ser uma molécula que tem, né, essa característica anfipática, não é isso? Ela então pega e quebra essas interações e, enfim, desnatura a proteína. A questão 20 vai falar sobre inibição enzimática, um tema que a gente também já discutiu bastante anteriormente. E basicamente ela queria testar se a pessoa sabia, né, sobre a questão de inibição competitiva, alostérica. Na inibição competitiva, os sítios de ligação do inibidor e do substrato são sobrepostos, né? Tanto o substrato da enzima quanto um potencial inibidor vão competir pelo mesmo sítio de ligação e por isso é uma inibição competitiva. Textinho para as questões 21 a 23 falando sobre DNA, né, enfim, a replicação semiconservativa. 21 falou o seguinte: a enzima que catalisa a replicação semiconservativa é a DNA polimerase 3. Aqui eu acho que teria sido inconveniente, né, colocar em eucariontes, né? Enfim, só para eliminar ali algumas possíveis discussões que poderiam ser suscitadas, mas eu acho que ok, vamos deixar passar. E a 22 especificamente sobre a estrutura, né, da molécula de DNA. Na extremidade 5' de uma cadeia de DNA é encontrado um grupamento fosfato ligado ao carbono 5 da desoxirribose no DNA, certo? E no caso ali o fosfato ligado ao carbono do açúcar e não da base nitrogenada. Tem que tomar cuidado com isso. 23. Se uma dupla fita de DNA é composta de 120 purinas e 120 pirimidinas, e aí não importa, né, se vai ser adenina, guanina, citosina, é purinas e pirimidinas, certo? Ela pode ser formada por uma quantidade de bases nitrogenadas, considerando que o pareamento, o gabarito eles deram 120 timinas e 120 adeninas, o que estaria a princípio correto.
Mas a gente poderia, enfim, explorar um pouquinho mais e entender que poderia também haver, né, em alguns casos específicos, adeninas ligadas a uracilas no DNA. Geralmente, a uracila no DNA associada a erros, né? Mas em alguns casos específicos de genomas de bacteriófagos, você tem ali genomas inteiros, onde a timina é substituída por uracila, e a letra A também estaria correta nesses casos específicos. Portanto, fica aqui uma discussão que poderia ser levantada nessa questão. Enfim, eu já coloquei antes e vou voltar a colocar na descrição alguns textos sobre esse tema, né? Vírus com uracilo DNA, né? Que são DNAs onde as timinas foram completamente substituídas por uracilas. Então, né, os autores aqui discutem um pouco isso. São casos, como eu disse, específico, né? Aqui, timing lacking uracil DNA. É um tema, como eu disse, muito específico, uma coisa que está restrita ali a umas áreas bem específicas da bioquímica, da biologia molecular, mas é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. E é tão legal quando os temas voltam, né? Aqui, ó. CRISPR, né? Aquele que a gente acabou de ver lá. A edição, enfim. Tá aqui também nesse texto, dá pra dar uma lida sobre isso também. E sobre a resolução da questão, eu já dei esse macete, né? De pegar uma fita, às vezes, de DNA que a questão propõe com muitas bases e reduzir isso para um número que dê pra observar, pra visualizar. Então eu fiz aqui uma fita dupla com 10 purinas e 10 pirimidinas. Eu escolhi adeninas e a timinas, né? E você vê aqui que tem, então, 10 adeninas e 10 timinas, né? Então, assim, você consegue extrapolar isso para 120 também. A questão 24 fala sobre cadeia transportadora de elétrons lá na fosforilação oxidativa, né? Ela fala aqui sobre o acoplamento, né, das proteínas lá da mitocôndria, como parte do processo ali, né, da produção de ATP. Ela quer saber o seguinte: a molécula que doa elétrons para enzimas transportadoras de elétrons na cadeia respiratória em um nível energético mais baixo. E aqui a dúvida ficaria entre o FAD e o NAD, né? Então a pessoa teria que escolher aqui, no caso do Gabrito, o FAD. E aí esse tema aqui eu vou colocar um textinho lá do Khan Academy. Tem aqui um texto específico sobre fosforilação oxidativa, onde eles vão falar sobre aquele tema lá dos NADs e FADs. E o detalhe é que vai ter uma diferençazinha, né, na forma como o NAD faz a doação para a proteína entre o NAD e o FAD, né, a forma como eles doam esse elétron. E isso determina ali uma maior ou menor produção de ATP por elétron que eles doam. Eu acho que esses dois parágrafos aqui resumem bem a problemática. A questão ali de doação, né, o NAD doa para o complexo 1, o FAD não doa para o complexo 1, só doa para o complexo 2. Quem quiser saber um pouquinho mais, vem aqui no texto e lê um pouquinho mais sobre isso. E esse tópico aqui também, rendimento de ATP também é importante, né? Onde ele vai apresentar um pouquinho mais, né, sobre essa coisa de 30, 32 ATP, enfim, os números divergem um pouco justamente por causa dessas diferenças aí em cálculos, né? De algumas reações que acontecem, por exemplo, às vezes gasta energia também para exportar, né, o que foi produzido ali. É um tema muito complexo, se for ficar explicando aqui demora muito tempo, então eu prefiro que colocar o link pro texto e quem quiser ler um pouco mais, lê. Mas ó, aqui, ó, o NAD rende cerca de 2,5 ATP, o FAD 1,5 ATP. Além disso, você produz NAD+, NADH, durante a glicólise, né, na oxidação do piruvato, lá, acetil-CoA, eventualmente no ciclo do de Krebs, né? E o FAD, você produz dois dele ali no ciclo do ácido cítrico, um para cada molécula de glicose. Para as questões 25 e 26, tem aqui um textinho sobre desacoplamento mitocondrial, né? Vai falar aqui sobre algumas moléculas, dentre elas o apertem os cintos, cianeto P trifluorometoxifenilhidrazona, mais conhecido como FCCP. E a 25 vai falar justamente sobre essa molécula. Mas a gente pode generalizar, assim, umas células, né, que estão ali sofrendo desacoplamento mitocondrial, como, por exemplo, células do tecido adiposo marrom em recém-nascidos, né, que tem ali a necessidade de produção, às vezes, de calor, né, e esse desacoplamento aumenta a produção de calor. Então, para os recém-nascidos, acaba sendo bem importante essa produção de calor a mais no tecido adiposo marrom. Células onde está havendo esse desacoplamento não devem apresentar um maior. Bom, elas vão apresentar um maior consumo de oxigênio por conta do aumento ali do metabolismo dos carboidratos. Vai ter um maior consumo de glicose, pela mesma razão, né? Os dois andam ali de mãos dadas. E vai haver uma maior geração de calor, como eu falei, né? O tecido adiposo marrom de recém-nascidos utiliza justamente esse desacoplamento para produzir calor. E gradiente de prótons espaço matriz, ok, isso aqui não seria maior nessas células que estão desacopladas, porque esse gradiente de prótons justamente vai ser interrompido, né? Vai ser atrapalhado por conta desse desacoplamento. A função de toda essa coisa aqui do transporte de elétrons, né, é para gerar esse gradiente aqui de prótons no espaço ali da mitocôndria, entre as membranas, para que depois esses prótons voltem para a matriz através da ATP sintase produzindo ATP. Só que durante o desacoplamento, né, isso aqui acaba permitindo a passagem desses prótons não pela ATP sintase, mas por outras partes das membranas, o que leva ali a uma perda, né, da eficiência da produção de ATP, o que leva ao aumento do metabolismo, né, dos carboidratos, enfim, a oxidação de ácidos graxos, maior consumo de oxigênio, maior produção de calor, etc. 26, eu estrategicamente já dei a resposta, né? O desacoplamento ocorre naturalmente em alguns animais recém-nascidos no tecido adiposo marrom. Questão 27 traz aqui um diagrama de uma célula, né? Bom, então considerando a morfologia das células eucarióticas, seleciona a opção abaixo que apresenta uma organela inexistente em animais. Seria aqui os cloroplastos, eu só vou fazer aqui um comentário.
Essa leishmania aqui, chamada Elysia clorótica, ela possui cloroplastos, que ela obtém a partir da dieta dela, ela se alimenta de algas e incorpora os cloroplastos no tecido do sistema digestivo dela e faz fotossíntese, inclusive ela se aproveita da fotossíntese desses cloroplastos para obter energia. Então esse animal aqui possui cloroplastos, mas qual que é o macete? Esses cloroplastos não estão nas células dela, mas sim no tecido, no sistema digestivo. Então, como a questão colocou, considerando a morfologia das células eucarióticas, a gente tem que considerar que houve aqui, né, enfim, houve uma preocupação, houve uma precaução aqui, então deixa passar. Agora, a A28 não daria para salvar. Ela diz que os poros presentes na carioteca, no núcleo, né, na membrana do núcleo, são importantes para trocas de seguintes substâncias entre o núcleo e o citoplasma. O gabarito que eles colocaram é RNA e proteínas, mas DNA também pode passar pelos poros da carioteca, portanto, tanto a B quanto a C estariam corretos aqui. E é um tema super específico mesmo, mas enfim, eu vou colocar alguns textos aí na descrição sobre os pesquisadores avaliando, né, a passagem de DNA pelo poro da carioteca, pelos poros, né, da carioteca. Então, só como exemplo, né, nós estabelecemos que o uptake, né, a captura, né, não é bem captura, mas enfim, do DNA, pode ter, né, lugar passando, né, de forma linear pelos poros nucleares. Então, assim, é claro, é uma leitura muito chata, mas só para evidenciar uma coisa que eu estou falando no vídeo, né, para não falar uma coisa só da minha cabeça. Esse outro texto aqui falando especificamente sobre a entrada de DNA viral, né, usando o complexo dos poros lá na membrana do núcleo. Nuclear Pore Complex. Para as questões de 29 a 32, tem aqui esse diagrama dessa célula. E resumindo as próximas questões, basicamente, elas são muito simples. Basicamente é explorando um pouco essa questão das organelas membranosas. Então, por exemplo, se você tivesse uma substância que afetasse de alguma forma as estruturas membranosas, né, lipídicas, quais organelas seriam afetadas? Sim, claro, a mitocôndria, né? Enfim, todo o retículo, o Golgi, retículo liso, retículo rugoso. Mas os centríolos, né, não têm membrana, então eles não seriam afetados por isso. Enfim, algumas questões vão falar sobre retículo rugoso e a produção de proteínas, o liso e a produção de esteroides. E tem uma especificamente que eu vou querer mencionar ali, que é a 30. Então aqui, ó, 29. Retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteínas, tá vendo? 31. A E, que era o retículo liso, né? Síntese de esteroides. Aquela questão que eu falei lá das membranas, né? Não afetando os centríolos. Mas a 30 ela diz o seguinte: as estruturas mostradas na figura que estarão em maior quantidade em células musculares e pancreáticas são, respectivamente, células musculares eu pensaria em mitocôndrias, né? E células pancreáticas, o que veio à minha cabeça primariamente foi o retículo rugoso também, e também Golgi, né? Mas o retículo rugoso por conta da produção ali, né? Das enzimas digestivas, né? O suco pancreático. O gabarito que eles deram, se eu não me engano, foi a letra D, que se eu não me engano é a mitocôndrias, ok, e Golgi. Letra A seria a mitocôndria, né? E B seria o Golgi. Eu não entendi porque eu enfoque no Golgi, eu acho que eu precisaria talvez ler mais sobre isso, mas a princípio eu pensaria em retículo rugoso. Enfim, mas, de novo, também Golgi, né? Retículo e Golgi, porque ambos participam ali da síntese de proteínas, né? Enfim, o tratamento da proteína antes dela ser exocitada. E sim, o Golgi tendo uma participação fundamental ali nessa exocitose, né? Nas vesículas, né? Que vão eventualmente funcionar ali no transporte desse produto que está sendo produzido até o meio extracelular. Inclusive aqui no Alberts tem essa tabela aqui, né? Quantidades relativas de tipos de membranas em dois tipos de células eucarióticas, hepatócitos e células exócrinas pancreáticas. E 60%, né, das membranas, né, de retículo rugoso, e o Golgi aqui 10%. Enfim, eu não sei, eu achei um pouco estranho, eu não sei se eu tô perdendo algum detalhe aqui, se alguém souber de alguma coisa, bota aí no comentário. Mas eu achei um pouco, por que focar tanto no Golgi, sendo que, inclusive aqui nessa tabelinha, a porcentagem de membrana de retículo rugoso é mais abundante do que o Golgi. Mas, de novo, eu entendo a importância do Golgi na exocitose. Só tô querendo, assim, explorar um pouco a, e aí, para ler um pouquinho mais sobre a função do Golgi, né, na exocitose, né, no transporte de vesículas para exocitose, tem também aqui no capítulo 13 do Alberts, um pouquinho mais de detalhes. Acho que estaria por volta disso, mas... 33. Sobre o processo de divisão celular de uma célula com mais de um par de cromossomos homólogos, assinale a alternativa que está incorreta. Nesse caso aqui, a letra D falou o seguinte: os quiasmas são evidências da ocorrência de crossing over ou permutação, até que está correto. Permutação, né, importante evento na meiose, variabilidade genética e tudo mais. Só que ela disse que se inicia durante a meiose 1, na metáfase. E na verdade é na prófase, não na metáfase. Então aqui que estaria a incorreção da questão. Da alternativa, melhor dizendo. A alternativa E diz o seguinte: células diploides podem sofrer mitose e meiose, enquanto células haploides apenas mitose. Isso aqui está correto. Assim, em organismos diploides, a produção de gametas se dá por meiose. No nosso caso, por exemplo, nós fazemos meiose gamética, né? Então, assim, isso aqui estaria absolutamente correto. E em organismos haploides, por mitose. E isso aqui está correto de acordo com a literatura. Eu tenho um problema com essa coisa aqui de organismos diploides, né? Porque, assim, por exemplo, vegetais fazem o ciclo diplobionte, né? A alternância de gerações,
onde vai ter uma fase haploide e uma fase diploide. Eu não considero ambas as fases, cada uma delas sendo um organismo distinto. Muita coisa na literatura, enfim, toma, né, a fase haploide como sendo um organismo e a fase diploide como sendo um organismo também. E aí, isso aqui estaria correto dentro dessa perspectiva. Eu considero tudo, isso aqui é uma coisa minha, tá? Delírios da minha cabeça. Eu considero tanto a fase haploide quanto a diploide o mesmo organismo, que tem uma fase haploide e uma diploide. Nesse caso, num vegetal, por exemplo, a meiose é espórica e não gamética, né? Isso aqui invalidaria um pouco essa frase aqui, mas de novo, coisas da minha cabeça, eu acho que a biologia deveria sentar e discutir isso, porque eu acho que é uma coisa incorreta. No capítulozinho aqui, capítulo 3 do Amabis, capítulo sobre meiose, tem aqui formação dos quiasmas no F, vamos ver o que é o F. Opa, passei direto. F, cadê? Prófase 1, fase do diplóteno. Então, o quiasma sendo formado na prófase, na fase do diplóteno. E sobre aquela questão lá de meiose gamética, enfim, o texto aqui no blog do professor Djalma tem um texto aqui muito bom sobre essas meioses, né? E aqui, inclusive, ele fala, olha só. Aqui, na meiose espórica, né? Organismos que fazem meiose espórica. Há dois tipos de organismos, um denominado gametófito, que é haploide, né? Que produz gametas, e o outro esporófito, que é diploide e produz esporos, né? Que são, enfim, haploides também. Enfim, e aqui tem o ciclo, né? Claro, então a meiose é espórica, certo? Isso aqui, alternância de gerações, né? E, enfim, um gametófito ali que é haploide. Aqui estaria basicamente assim na minha cabeça. O que eu faço, assim, de confusão, né? Não é bem uma confusão, é porque eu tenho uma opinião diferente do resto da literatura. É que eu não considero que o gametófito seja um indivíduo, um organismo diferente do esporófito, sabe? É uma coisa assim, parece trivial, mas na minha cabeça isso cria um conflito muito grande. E isso fica mais complicado ainda quando você tem, por exemplo, uma pteridófita que tem um esporófito e um gametófito completamente independentes um do outro, né? Então, assim, é difícil realmente sustentar a minha posição de que isso aqui é o mesmo organismo que isso aqui, né? E isso aqui não é um organismo independente, até porque ele é nutricionalmente independente, né? Mas, enfim, talvez eu esteja errado, só pra deixar bem claro. Mas eu considero, hoje, com essa cabeça que eu tenho hoje, pode ser que eu mude de opinião um dia, eu considero tudo isso aqui o mesmo organismo, inclusive porque geneticamente é igual, né? Só que em fases diferentes. Isso mudaria, seria súbito, mas mudaria a resolução daquela alternativa lá. Questão 34 falando aqui sobre câncer, né? Enfim, formação de tumores. A pergunta é, a alternativa que não seria condizente com o processo de formação de um tumor, né? Câncer, no caso. Bom, você esperaria um aumento da taxa metabólica, sem dúvida. Diminuição da replicação do material genético, eu acho que não, né? Você não esperaria isso, você esperaria um aumento, né? Porque você está tendo mais mitose, então tem que ter mais replicação de DNA. Teria maior síntese, enfim, desregulação do sistema antibiótico, certamente, né? Aumento do gasto de energia, certamente, porque, enfim, alta síntese ali de diversos componentes celulares. Bom, 35. Inibidores de polimerização do DNA podem atuar como medicamentos quimioterápicos, combatem câncer, né? Sua atuação ocorrerá na seguinte fase do ciclo celular, onde ocorre síntese de DNA, fase S, fase de síntese. 36 falando sobre ribossomos eucariontes e procariontes, né, as diferenças que tem ali. Os ribossomos eucariontes são formados por duas subunidades maior e menor, os eucariontes, certo? Classificadas em, no caso aqui, as subunidades 60S e 40S. Esse S é uma unidade que mede meio que a densidade, né, de uma determinada molécula em força de centrifugação. Então, no caso, o ribossomo eucarionte, ele é 80S, né? E as subunidades são 60S e 40S. Mas como é que pode duas subunidades, uma 60 e outra 40, resultar num ribossomo 80S? Já parou pra pensar nisso? Então, aqui no Alberts, capítulo 6, aqui a gente tem o ribossomo dos procariontes, 70S, subunidade 50 e outra subunidade 30S, e a dos eucariontes, 80S, uma subunidade 60 e outra 40. A questão é a seguinte, quando você pega o ribossomo completo e você faz a centrifugação, né, pra ver o índice lá, né, de... Eu esqueci o nome agora da unidade. Svedberg, tive que colar aqui, que é o nome do cara, né, que fez esse estudo da sedimentação das unidades. E quando você pega o 80S inteiro, ele sedimenta numa velocidade, né, que eles calcularam ali, que daria ali por volta de 80, não vou entrar nos detalhes assim, o que 80 significa, mas são 80 dessas subunidades, certo? Se você pegar, por exemplo, a subunidade maior, né, ela se sedimenta nesse ritmo, né, 60S. E a menor, isolada, 40S. Então, assim, não é que a 80 seja um somatório da menor com a maior, entendeu? Cada uma delas individualmente vai ter um índice de sedimentação específico. Então, a maior, por exemplo, no caso do eucarionte, vai ser 80S. A subunidade maior do ribossomo inteiro vai ser 60S e a menor 40S. É medido individualmente para cada um deles. E sim, alguém se der o trabalho de pegar o ribossomo e dividir, né, pegar as subunidades e medir uma por uma. Questões 37 a 39 tem aqui anticódons de RNA transportador, aminoácidos, né, associados a elas. E a 37 é daquelas que vai, assim, tentar te confundir. A sequência de uma molécula de DNA
que corresponde aos exons do transcrito primário, ou seja, o RNA mensageiro, do gene que traduz essa proteína. Então ele quer saber a sequência do DNA, da onde vai ser tirado esse transcrito primário, né, o RNA mensageiro. Qual seria essa sequência? Você pode inferir isso a partir dos anticódons do RNA transportador que vão se ligar ao RNA mensageiro, que foi transcrito a partir dessa sequência, dessa molécula de DNA, né, que a questão está se referindo. Bom, então a partir dos anticódons do RNA transportador, a gente pode inferir aqui o RNA mensageiro sendo essa sequência aqui, né, pareamento específico, e a sequência do DNA de onde esse RNA mensageiro em azul foi tirado seria então. Você repara que ela é igual, né, ao RNA transportador, aos anticódons, né? Só que onde tem uracila no anticódon do RNA transportador, porque é um RNA, você vai, como aqui é DNA, você vai trocar a uracila por uma timina, certo? Então, assim, essa sequência ficaria idêntica a essa aqui, só que onde tinha U você coloca o T. E basicamente essa seria a resolução. Portanto, o gabarito seria aqui, letra C, repara que ela é igual aos anticódons, só que onde tinha U você coloca um T, e aí você teria então essa sequência, né? E aproveitando que estamos falando aqui de RNA transportador, eu vou aproveitar para fazer uma errata de um vídeo anterior, da segunda fase, o primeiro vídeo da segunda fase da 10ª OBB, onde ficou uma coisa lá meio que por alto assim, e eu não soube resolver, e alguém chegou no comentário e me ajudou, então eu vou fazer aqui agora a atualização daquele gabarito, né? A questão 11 da segunda fase da 10ª OBB, ela queria saber uma alternativa que tivesse ali algo que não era presente no RNA mensageiro de eucariontes, e o gabarito era letra D, alça T. Realmente a alça T não está presente em RNAs mensageiros. É uma estrutura, é uma alça, né, uma curvatura que se forma em RNAs transportadores. Eu vou mostrar para vocês brevemente aqui. Eu cheguei a mencionar lá na resolução, depois eu reassisti o vídeo, eu até chego a mencionar que tem algumas estruturas lá de RNA ribossomal que fazem algumas estruturas em alças e realmente tem, mas eu não me lembrava de nenhuma assim, alça T especificamente, né? Então eu meio que fiquei devendo. Bom, então lá no vídeo eu peço, né, pra alguém que tivesse noção me ajudar, né? Se alguém soubesse de alguma coisa, colocasse no comentário, como eu sempre peço. E no vídeo lá, o Lobo de la Muerte, muito obrigado, Lobo de la Muerte. Ele colocou ali no comentário, né? Alça T está relacionado ao RNA transportador, alça, o braço T, etc. Então, assim, a partir disso aqui, né, eu voltei lá, reassisti o vídeo e dei uma pesquisada a mais. Coloquei lá alguns textos na descrição também pra embasar um pouco mais, né? Realmente, essa coisa da alça T no RNA transportador passou completamente batido pela minha cabeça. Provavelmente eu já vi, mas assim, a gente não guarda essas coisas porque a gente sempre pensa, quando é que eu vou usar isso na minha vida, né? A OBB força você a usar coisas que você achou que você nunca fosse usar. E a grande verdade é que um erro que eu cometi naquela questão foi que eu subestimei ela, né? Eu vi assim alçatei e não lembrei de nada, procurei brevemente assim no Google genericamente, também não achei nada, subestimei a questão e não me aprofundei muito nela porque eu achei que fosse uma questão daquele tipo pegadinha, né? Mas não, na verdade existia assim aqui, ó, por exemplo, nesse textinho aqui, alça T, deixa eu aumentar um pouco aqui. Ó, o RNA transportador tem aqui, né, a alça T, né? Tem aqui os resíduos, né, de timina, a pseudoridina, eu acho, citosina, tem também a alça D, né, que aí tem outras propriedades lá. É bom saber que essas coisas existem, mas assim, honestamente, eu não vejo assim quando que honestamente, né, a gente não consegue prever que a gente vai um dia precisar saber isso. Bom, então feita essa errata, voltamos aqui para o nosso probleminha aqui. A 38, diferente da 37, ela quer saber se daria para descobrir a sequência dos introns, certo? Da molécula de DNA correspondente aos introns do RNA mensageiro que codificou isso aqui. E não, os introns não daria para saber porque os introns foram retirados, portanto eles não ficam, né? A gente não consegue voltar, né? Retroceder nesse nível, só com sequenciamento mesmo do DNA integral. Então seria impossível determinar nesse sentido. A questão de 39 diz: suponha que outra proteína possua o mesmo trecho de aminoácidos destacado na figura. O DNA codificante dessa região na segunda proteína será. Bom, ele será necessariamente diferente da primeira, né? Uma vez que existe ali uma degeneração no código genético, mas parando para pensar assim, se é outra proteína, necessariamente, né, a sequência de DNA vai ser diferente, porque, independente da degeneração do código genético, porque se a sequência de DNA fosse a mesma, não seria outra proteína, seria a mesma proteína, né? Então, assim, ok, né? A questão 40 queria saber se você sabia que na osmose reversa o solvente, que é a água, né, passa do meio hipertônico para o meio hipotônico, porque está sendo aplicada ali uma pressão, né, que é a pressão osmótica. E, enfim, que esse processo, obviamente, depende ali de energia, né, que se no caso ali você aplica uma energia que vai causar essa pressão, uma vez que é um transporte contra o gradiente osmótico, né, que esse sim, o transporte osmótico não gasta energia, mas contra o gradiente vai precisar de gastar energia, assim como o transporte pela bomba de sódio e potássio. Basicamente isso que era a questão. Questão 41. A resposta dada pelos linfócitos B ao reconhecer um antígeno depende principalmente da ação. Bom, resposta dos linfócitos é a produção de proteínas imunoglobulinas, que são os anticorpos, né? Então, produção de proteínas, a gente pensa aqui em retículo rugoso e complexo Golgiense, o gabarito seria a letra D, ok. Questão 42 trouxe aqui uma figura, um esquema, né, sobre embriologia, especificamente gastrulação, fase, né, de gastrulação em ovos de répteis e aves. Temos aqui algumas estruturas que são comuns, né, na embriologia de diversos animais. Temos aqui a blastoderme, né, temos aqui um epiblasto, temos aqui uma parte aqui
Nesse vão aqui vai se formar, né, a mesoderme eventualmente. Eu acho que, repara aqui que algumas células começam a migrar, né? Células do hipoblasto, formando ali por uma migração de células da região posterior. Então aqui a gente agora já tem o epiblasto, um hipoblasto. E repara que aqui nós vamos ter, pela migração das células aqui nessa formação aqui dessa linha primitiva, né, o epiblasto, células migrando formando aqui a mesoderme. A própria imagem já colocou aqui, mesoderme, certo? Células de migração, mesoderme. Eventualmente a questão pergunta no processo acima, né, da região mediana do epiblasto, novas células migram, né, multiplicam-se e migram, formando a gabarito letra B, mesoderme. Para esse tema, acho que os capítulos 2 e 3 do Larson, eles meio que vão tocar, né, nesses assuntos. Repara aqui, né, que no começo da segunda semana, o emberoblasto divide-se em duas camadas, o epiblasto e o hipoblasto. O hipoblasto dando origem depois ali ao endoderma primitivo. Enfim, eventualmente vai se formar ali a mesoderme, né, em algum momento aqui eles vão falar isso. Enfim. Então, bem ali já no comecinho mesmo, na implantação ali do blastocisto, já tem aqui diferenciado, né, o epiblasto e o hipoblasto. E depois, claro, né, com aquelas migrações celulares vão se formar ali a mesoderme. Na vida real a coisa é bem menos bonita, né, bem menos organizada. Então aqui o epiblasto aqui, né, o hipoblasto, é bem confuso, tem que ter um olho muito bom, né, tem que estar acostumado a olhar esse tipo de lâmina, porque nada que é óbvio. E o capítulo 3 dá continuidade falando especificamente sobre o surgimento mesmo ali da mesoderme, né? Então aqui, logo no começo a gente vê aqui fosseta, suco primitivos, enfim, células deixam a linha primitiva, se movem para o interior do disco embrionário, algumas delas invadem o hipoblasto, deslocam-se, substituindo pelo endoderma definitivo, né? Outras migram bilateralmente a partir da linha primitiva, é, entre o endoderma e o epiblasto, e formando ali a mesoderma intraembrionário. E alternativamente ao livro, vou colocar também um link para essa apostila aqui, de onde eles tiraram aquelas imagens. Aqui na página 36, gastrulação, tem aquela imagem que estava lá na prova, né? E acho que na página seguinte, se eu não me engano, ou na próxima, vai ter aquela outra, né? Das migrações. Enfim, aqui vai estar tudo explicadinho. 43 fala sobre na gastrulação surge ali a endoderma, né? Uma estrutura que tem origem na endoderma, no caso. O gabarito eles colocaram leutocorda. A notocorda, segundo o Larson, ela tem origem mesodérmica, mas eu entendo por que eles colocaram aqui endoderme, porque em determinado momento ali o processo notocordal se une na endoderme, depois se separa. É bem complicado, é bom ler no livro lá, o capítulo. Então, aqui no Larson, como a notocorda deriva do nó primitivo e termina na camada mesodérmica, ela é considerada um derivado mesodérmico. Eu vou mostrar um pouquinho lá do que acontece com a endoderme. Aqui nesse esqueminha do Larson, a gente vê aqui o desenvolvimento, né? Desde lá da linha primitiva, o hipoblasto, o epiblasto, o mesoderme. Forma-se aqui, né? Um processo notocordal que, em algum momento aqui, repara que essa estrutura aqui rosinha vai... Eu não sei se eu consigo ampliar mais que isso. Bom, a qualidade não fica ótima, mas ela vai se misturar aqui à endoderme, né? Que era aqui o hipoblasto, né? A linhazinha amarela, e depois ela se solta de novo, né? Bom, então, o processo notocordal fusiona-se transitoriamente com a endoderma para formar a placa notocordal. Então, assim, tem participação da endoderma, mas lá pra frente ele diz que a notocorda é derivada da mesoderme. Então, assim, fica uma coisa meio, né? Enfim. 44. Entre as novidades evolutivas que surgiram ao longo da radiação dos grupos animais, é correto afirmar que a simetria bilateral está associada à capacidade de encontrar recursos de forma ativa, porque aí surge a questão da cefalização, né? Enfim, os eixos corporais que determinam ali um movimento mais ativo, e ajuda ali na questão da predação, da caça. Repara que a letra B diz: os tecidos verdadeiros surgiram ao mesmo tempo que a triblastia? Não, os quinidários têm tecidos verdadeiros, né? São dipoblásticos. C diz que o tubo nervoso ventral é encontrado apenas no protostomos. Tem alguns grupos de deuterostomos que tem tubo nervoso ventral, são poucos, mas tem, né? Então, assim, a pessoa teria que estar por dentro disso tudo. Sobre a simetria bilateral, Brusca diz o seguinte: enquanto as simetrias esférica e radial, que a gente encontra ali nos quinidários, né, alguns equinodermos, geralmente estão associados a animais sésseis, justamente isso, né? A direcional, a bilateralidade é encontrada comumente nos animais que apresentam motilidade altamente direcionada. Justamente aquela coisa, né, do movimento direcionado, né, não mais aquela coisa estática que fica ali de forma radial, né, se comunicando com o ambiente de forma meio que indiscriminada. E aqui embaixo mencionando a questão da cepalização, né, surgimento ali de um plano corporal com uma cabeça e uma cauda. 45. Funções da placenta, qual não seria uma função da placenta? Produção de hormônios. Sim, né? A gente lembra ali da gonadotrofina coriônica, né? Produção de hemácias. Em alguns estados ali a placenta tem, né? A função hematopoética. Trocas gasosas, sem dúvida. Eliminação discretas também, certamente. Proteção mecânica é algo que a gente associa mais com o tecido, o amínio, né? A bolsa amniótica. Então, assim, a placenta não teria necessariamente diretamente essa função aqui. Questões 46 a 49, temos aqui uma imagem com um chimpanzé e diversas células. Lembrando que isso aqui são células do chimpanzé, portanto, de um primata mamífero, certo? Temos aqui então adipócitos, temos
enfim, células musculares, conjuntivo, tecido nervoso, tecido ósseo, né? Ali o sistema de Harvers, né? Enfim, aqui o tecido cartilaginoso, né? Os condrócitos ali dentro de lacunas, certo? As hemácias, né? Lógico, o sangue. Enfim, hemácias anucleadas, certo? Portanto, 46. As únicas células anucleadas da figura são as hemácias, lembrando que aqui estamos falando de células de um mamífero, não um primata. Alguns grupos de animais, por exemplo, aves e répteis, e alguns grupos de teleósteos. Aí eu não vou conseguir falar, claro, com certeza, mas peixes, né? Podem ter células ali nucleadas, hemácias nucleadas, aves e répteis, né? Com certeza. Teleósteos eu meio que joguei assim, eu acho que eu li isso uma vez. Mas também não duvido porque hemácias anucleadas é algo bem exclusivinho, assim, de mamíferos. Pode ser que tenha outros grupos também, mas aí a pessoa tem que ler, né? Especificamente grupo por grupo. 47, o sistema de Harvest, que eu mostrei ali na imagem, né? Está presente nos ossos. E a principal função dele é nutrição do tecido ósseo. Aqui no Junqueira, capítulo sobre tecido conjuntivo ósseo, né? Temos aqui então um corte aqui de um osso, né? O sistema de Harvest, que é um sistema que, no meio dele, repara que tem um vaso sanguíneo. Qual é a função desse vaso sanguíneo? Nutrição, né? Trazer nutrientes por via sanguínea. E repara que toda a estrutura do osso ela se comunica, né? Tem aqui os canais de Haver que tem, né? O contato ali com o vaso sanguíneo. E tem também, né? Lamelas e, enfim, o canal de Volkmann, né? Que permite também essa comunicação, esse transporte de produtos ali. É bem complexo. A gente pensa que o osso é uma coisa simples, né? Mas é uma coisa bem complexa. Questão 48 diz: com base na figura e em seus conhecimentos prévios, pode-se afirmar que o tecido conjuntivo cujas células estão encapsuladas em lacunas, o gabarito letra C cartilaginoso, está correto, os condrócitos estão dentro de lacunas, né? Também tem lacunas no tecido ósseo, então a gente tem que, né, ter alguma cautela aqui. Aproveitando que eu estou com o junqueiro aberto, tem aqui, né, um corte de tecido ósseo também, temos aqui lacunas, tá vendo? Em algum lugar aqui do texto está falando sobre as lacunas que contêm osteócitos, que são as células ósseas, né? Estão em geral situadas entre as lamelas ósseas, então assim, só para trazer essa coisa, né, da gente expandir um pouco os horizontes. Mas sobre o tecido cartilaginoso, claro, né? Tem ali uma matriz extracelular abundante. E, enfim, as cavidades da matriz ocupadas pelos condrócitos, que são as células cartilaginosas, são chamadas de lacunas, certo? E uma lacuna pode ter mais de uma célula, inclusive, como está representado aqui na figura. Então, assim, grandes lacunas com células dentro. E se você reparou lá na imagem, toda aquela diversidade de diferentes células, todos eles são tecidos conjuntivos, né? E a gente pode determinar que é um tecido conjuntivo, tecidos que têm origem mesodérmica e muita substância intercelular, como a gente viu ali no tecido conjuntivo, né? No próprio tecido ósseo. Mas o tecido conjuntivo vai ser aquela matriz extracelular bem abundante. Isso é típico de tecido conjuntivo. Aqui no Junqueira, introdução ao tecido conjuntivo, temos aqui, né, uma ênfase bastante destaque para a matriz extracelular, porque realmente uma das características desse tecido. Questão 50 fala sobre a revolução das máquinas. Uma revolução vem ocorrendo na biomecânica e em breve poderemos ter Robocops reais andando pelas ruas. Claro que isso aqui nunca vai dar certo, pelo menos não aqui no Rio de Janeiro, né? As pessoas vão assaltar o Robocop e vão roubar as peças para vender no ferro velho. Isso aqui é uma ilusão. Bom, e aqui embaixo tem um braço mecânico, né? Que é uma coisa que já existe, inclusive. E aqui eles estão aqui discutindo especificamente essa coisa aqui de uma via efetora, né? Aquela que comanda a mensagem do cérebro pro músculo, entre aspas, né? Para executar uma tarefa. E uma via sensorial aferente, né? Que traria sentidos, né? Sensações do braço mecânico para o cérebro. Enfim, essa seria uma das etapas mais difíceis da implantação desse braço mecânico. E basicamente a problemática envolve a existência, né, de uma via aferente e uma via eferente, né, no braço biônico para você poder ter tanto o comando da ação como também a sensação do ambiente nesse braço mecânico. É algo bem complexo realmente. 51 fala sobre adaptações do sistema digestório de aves, especificamente aqui a região do proventrículo, que é a região do estômago das aves, onde o alimento é misturado com enzimas digestivas. Enfim, para saber um pouquinho mais sobre isso, eu vou recomendar algumas leituras aí na descrição. É um tema da anatomia, né, de aves, é uma coisa muito específica. E é bom a pessoa realmente pegar ali um material para ler, para estudar. A questão 52 queria saber se o participante estava por dentro da anatomia do coração, especificamente em relação ali às veias, né, às artérias, e em que parte chega o sangue venoso e parte o sangue arterial para o corpo. Então, no átrio direito, né, as veias cavas trazem aqui o sangue venoso, né, rico em CO2, pobre em oxigênio. Esse sangue é transmitido aqui para o ventrículo direito, né, através aqui da, da válvula. Inclusive, o nomezinho de todas essas válvulas é bom também decorar, porque tudo isso aí pode cair. Bom, esse sangue pobre em oxigênio vai ser direcionado pela artéria pulmonar para os pulmões para ser oxigenado. Lá dos pulmões ele vai voltar para o coração pelo átrio esquerdo, né, pelas veias pulmonares. Vai ser jogado no ventrículo esquerdo e pela artéria aorta vai ser jogado para o corpo, agora rico em oxigênio. Bom, com base em tudo isso que eu falei de forma resumida, o átrio direito tem a função de receber sangue sistêmico, rico em CO2, pobre em oxigênio, através das veias cavas, que seria aqui o número 1, corretíssimo.
Questão 53, uma questão complicada, eu não gostei muito dela. Ela bota aqui, né, a dopamina e noradrenalina sendo produzidas a partir da tirosina. Com a redução da oxigenação cerebral, essas etapas são retardadas. Eu não achei nenhuma referência que validasse isso aqui, mas ok, digamos que está certo. Levando a menor produção da dopamina e noradrenalina, identifique a alternativa abaixo que apresenta pelo menos uma atividade fisiológica que não será diretamente afetada. Muito complicado isso aqui. Quer dizer, cada alternativa que eles deram tinha duas funções ali. Por exemplo, a letra A, sono e produção. Esse aqui era o gabarito. Sono e produção de suco gástrico. A B, filtração renal e todas elas tinham duas funções que poderiam ser afetadas. Mas eles queriam uma alternativa que tivesse pelo menos uma. Ou seja, uma poderia estar errada. Isso aqui ficou muito confuso, achei muito estranha essa questão aqui. Bom, pela ausência de dopamina e noradrenalina, eles disseram que a letra A seria então ali, teria pelo menos uma função, né, que não seria diretamente afetada. Esse diretamente também pega um pouco, né? E honestamente eu não vou nem me aprofundar muito nisso, não, muito nisso aqui não, porque isso aqui é coisa assim de pegar o livro, por exemplo, Bear ou Gitton Hall e varrer ele de um lado ao outro para você conseguir montar, né, esse quebra-cabeça, sistema nervoso, né, e tudo mais. Mas eu tenho ali uma parte que relaciona a noradrenalina com uma parte do sono que é o sono REM. Então, assim, ela tem alguma relação com o sono, não direta, talvez não diretamente, mas indiretamente, ou talvez até diretamente, não sei. Produção de suco gástrico, ok. Eu acho que nem a dopamina nem a noradrenalina estariam diretamente relacionadas. Aqui a gente poderia dizer com um pouco mais de certeza, mas ainda assim eu fico bem cauteloso. Bom, outras questões aqui, né? Enfim, taquicardia. Aqui a gente pensa em adrenalina, né? Resposta a sistema nervoso simpático. Satisfação em pensamento, isso aqui é dopamina, né? Apetite e libido sexual. Enfim, é uma questão muito complicada mesmo. E eu achei, assim, que a forma como ela foi redigida ficou super, assim, estranha, né? Pelo menos uma. Uma poderia estar errada. Não sei, não gostei disso aqui, não. 54 é um pouquinho mais suave. O neurotransmissor noradrenalina é liberado pelos neurônios que fazem parte do sistema nervoso autônomo simpático, cujos nervos partem da porção toracolombar da medula espinhal. Bom, então temos aqui no BER a divisão simpática, alguns neurônios pré-ganglionários noradrenérgicos aqui em verde, especificamente aqui, região toracolombar, né, torácica e lombar, certo? Seria então a parte aqui que estaria efetivamente compondo aqui a divisão simpática do sistema nervoso. E já que estamos aqui, né, divisão parasimpática, temos aqui a região cranial e aqui embaixo sacral. 55 são exemplos de substâncias que apresentam resposta endócrina pela circulação sanguínea, né? Exócrina, tem ali uma glândula, né, conducto para, enfim, ejetar, né, determinada substância. Parácrina, que age ali na circunvizinhança, né, as células. Bom, endócrina, temos aqui glucagon e insulina seriam bons candidatos. Porém, exócrina, a gente pensaria aqui no suco entérico, né, que é produzido ali no intestino delgado, e tem a ação exócrina. E prostaglandinas poderiam ser aqui, tem aqui, né, a função parácrina. Vou colocar alguns textinhos na descrição especificamente sobre prostaglandinas, que talvez seja assim o que mais traga, né, alguma dúvida. Mas basicamente está tudo correto aqui. 56 traz pra gente aqui o estrogênio, um hormônio esteroide derivado do colesterol. Identifica a proposição que melhor descreve a ação desse hormônio nas células humanas. Bom, ok, o hormônio difunde-se através da membrana celular, ligando-se a um receptor presente no citosol e altera a transcrição de DNA, isso aqui está correto. O capítulo 74 do Gitton Hall, Introdução à Endocrinologia, tem uma parte aqui que fala sobre receptores, especificamente aqui, mecanismos de ação hormonais, receptores hormonais e sua ativação. Tem uma parte aqui no citoplasma celular, os receptores primários para os diferentes hormônios esteroides são encontrados principalmente no citoplasma. E aqui tem uma imagenzinha, né, sobre um receptor citoplasmático para hormônios esteroides. Tem ali, ele se difunde porque ele é derivado do colesterol, né, ele passa pela membrana, encontra esses receptores aqui no citoplasma e de alguma forma consegue ali acesso, né, para alterar ali a transcrição de determinados genes dentro do núcleo. Enfim. 57 são sinais de um processo inflamatório, exceto, bom, você pode ter uma inflamação sem hemorragia, né? Não necessariamente vai ter hemorragia, pode ter hemorragia, mas você pode também ter hemorragia sem inflamação. Uma das principais objetivos, inclusive, quando alguém se machuca, é não deixar inflamar, né? Então a pessoa bota ali antisséptico, né? Faz o curativo. Enfim, hemorragia não significa necessariamente inflamação. Agora, calor, vermelhidão, edema, dor, tudo isso aqui é sinal de inflamação. Questão 58 traz aqui um acidente, né, com 3 vítimas, enfim, que sofreram ali diferentes reações por conta desse acidente. Tivemos aqui vítima 1 consciente, porém com perda parcial da memória. E basicamente você vai ter que identificar, assim, pelo que ela está apresentando, né, qual foi a parte do cérebro que foi afetada. Vítima 2, consciente, sem fraturas, apesar de problemas ali com equilíbrio, né? E vítima 3, faleceu no local devido a uma parada respiratória. Então, qual parte do cérebro estaria relacionada com memória, qual parte estaria relacionada com equilíbrio, por exemplo, né, e outra com respiração. Aí a pessoa, né, viria aqui no quadrinho e acharia aqui qual seria a mais adequada. Problemas com perda de memória geralmente vão estar associados ali com o córtex cerebral, né, então o cérebro mesmo. Problemas com o equilíbrio, a gente pensa no cerebelo, né,
E respiração, que é uma coisa bem basal ali, tronco encefálico, que vai estar justamente responsável por essas respostas mais basais mesmo, mais assim, primitivas, reptilianos. Para quem gosta de sites com informações e conteúdo bem objetivo, eu vou colocar um link para esse site aqui, Fundamentos, da PUC, tá? A pessoa vem aqui em Fundamentos, Neurofisiologia, tem aqui, ó, tudo, tronco encefálico, cerebelo, núcleos basais, hipotálamo, e a pessoa lê ali. São textos curtos, bem objetivos, que basicamente, córtex cerebral, basicamente vai falar tudo o que a pessoa precisava saber, por exemplo, para aquela questão ali. Questão 59 é uma questão absurdamente específica, um tema complicadíssimo. Troca de substâncias entre capilares sanguíneos e tecidos, né? Vai falar aqui sobre pressões, pressão sanguínea, pressão coloidosmótica, que é a pressão ali que o tecido exerce, né? Tudo isso aqui tem a ver com o fato de você querer evitar em algum momento que o líquido, né, saia do capilar e vá para o tecido, ou vice-versa. Considere a diferença de pressão sanguínea, pressão coloidosmótica, ambas medidas em miligrama de mercúrio. Para quais valores dessa diferença ocorre a absorção de fluidos do tecido para os capilares? Valores negativos. Isso aqui é muito específico. Bom, a pessoa vai ter que vir aqui no capítulo 16 do Gitton Hall. Eu vou mostrar a versão em inglês agora, porque eu vou querer mostrar umas imagens e a versão que eu tenho em português dele tá meio zoada. Bom, a microcirculação, né, sistema troca ali de fluidos entre o capilar e o tecido. Tem uma imagenzinha aqui que eu acho muito interessante. São as forças que estão operando, né, nessa coisa dessa troca dos fluidos entre o meio intracapilar, né, vamos colocar assim, e o meio extracapilar do tecido. Repara que tem uma pressão do capilar aqui, dentro do capilar, né, querendo expulsar o tecido, mas tem uma pressão aqui no tecido, que é uma pressão do fluido intersticial, que não deixa esse líquido sair. A pressão coloidosmótica tem uma também dentro do vaso, né, que puxa o líquido para dentro do vaso, e tem um no tecido que puxa para fora. Então, assim, isso aqui, claro, é bem complicado, né? Eu tô tentando, assim, só mostrar que existe para estimular vocês a irem no livro para ler com mais profundidade. E resumindo lá a questão, se a soma das forças, né, que eles chamam de Starling, né, for positiva, vai haver filtração pro capilar, né? E se for negativa, vai haver absorção, né, do interstício, do tecido, né, para dentro dos capilares, que é como estava lá na questão. Como eu falei, e aí tem fórmulas matemáticas, esse capítulo aqui é, enfim, é sofrimento total. Por fim, questão 60, uma questão bem complicadinha também. Assinale a alternativa que indica o componente responsável por marcar o tempo de forma independente e o componente responsável por informar o organismo sobre a fase escura nessa ordem. Bom, marcar o tempo, a gente pode imaginar que o relógio, né, o núcleo supraquiasmático. E sobre informar o organismo aqui, a gente poderia pensar na pineal, a gente poderia pensar, né, mas a retina é onde entra, né, os raios luminosos, então não é a retina que informa. De certa forma, sim, né, é pela retina que a gente vai perceber que entra luminosidade, mas a retina ela não necessariamente indica que ficou escuro, né, ela para de indicar que ficou claro. É meio que indireto, né. Ela indica que tem raios luminosos, porque está passando por ela. A ausência dos raios luminosos é meio que assim, fica, né, subentendido, que está escuro. Enquanto que a pineal vai ser efetivamente a glândula que vai produzir ali a melatonina, que vai ser, né, enfim, direcionada ali pro resto do organismo para indicar que, opa, se tem melatonina, então tá escuro, né? A pineal tá produzindo ali o hormônio, ok. E tudo isso passa pelo núcleo supraquiasmático. E basicamente a pessoa tá atenta a isso aqui, né? Enfim, a retina vai receber a informação de luminosidade, mas no momento que ela para de receber essa informação, isso chega lá no núcleo supraquiasmático, chega eventualmente na pineal, e a pineal vai produzir a melatonina. Tem até uma outra aqui, ó. Núcleo supraquiasmático, né? Tudo mais, pineal, melatonina. E ali a melatonina sim vai ser, né, direcionada para o resto do organismo, aí sim avisando, né, sobre essa coisa dos ciclos, né, ciclo circadiano, né, fotoperíodo, etc. Esse textinho aqui também é bem legal. Aqui, ó, nos mamíferos o núcleo supraquiasmático é o relógio biológico endógeno. Enfim, a retina, né, avisa ali o núcleo supraquiasmático, eventualmente vai ter ali todas a comunicação dele com a pineal, né, tá aqui, ó. Quando fica escuro, né, blá blá blá, etc. Pineal, melatonina, etc. Deem uma lida mais sobre isso aqui. E por hora nós ficamos por aqui. No próximo vídeo a gente pega da questão 61 e vamos descobrir uma vantagem da organização de pigmentos respiratórios dissolvidos no plasma. Até lá!